Gente, tudo bem? Tranquilo? Olha só, nós vamos começar um curso que vai durar 10 aulas. E nessas 10 aulas nós vamos tentar entender que momento é esse que nós estamos vivendo. É um momento dos mais confusos na história. Mas já houveram momentos assim. Já houveram grandes momentos assim. E esses momentos de confusão, é porque existem várias forças, vários interesses disputando o cenário político, não só no Brasil, mas a nível planetário, é que demonstra que nós vamos passar por grandes transformações. Não tenha dúvida disso. A gente, ao estudar esse curso, nós vamos vir lá atrás dos gregos, das culturas anteriores, passando pelos romanos, pelo período medieval, chegando à Renascença, chegando lá nos enciclopedistas, nos iluministas, nas revoluções inglesa, americana, francesa, até o aparecimento das ideias socialistas, até chegar à chamada Comuna de Paris, chegar na Revolução Russa. Bom, gente, é um breve resumo, a coisa é mais ou menos maior que isso. Então, a gente vai perceber que, ao longo desse tempo, nós passamos por grandes transformações. Para a gente estar aqui hoje, usando luz elétrica, sendo filmado, as pessoas estão usando esse tipo de tecido que vocês estão usando, sentado nessa... Isso aqui é uma evolução. E é uma evolução que se passou séculos, vários séculos, dezenas deles, para a gente chegar ao grau de civilização que nós temos hoje. Então a gente às vezes brinca, pensando que isso não foi de grande serventia. Se a gente parar e pegar um de nós e levar a 200 anos atrás e soltar em qualquer cidade europeia, não duraria muito. Não duraria muito. Ou qualquer cidade do interior do Brasil, no século XVII ou XVIII, também teria dificuldade. Diante do que nós acostumamos a utilizar enquanto tecnologia, dos conhecimentos que nós adquirimos. Se a gente fosse lá para trás, a gente ia ser completamente... Não íamos conseguir viver no meio, dormir naquelas camas, não iam conseguir andar pelo meio das ruas. Tu imagina Rio de Janeiro no século XIX? A quantidade de cavalo que tinha no Rio de Janeiro, porque não tinha carro, os bondes ainda estavam começando. Tu imagina a quantidade de carroças, de cavalos, quantas fezes tinham na cidade, quantas pessoas que limpavam aquelas fezes. Olha o tipo de coisa, olha como é que era aquilo ali. Será que a gente conseguiria conviver com aquilo? Hoje o grau de higiene, de civilização é muito maior. Muito mais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma caminhada histórica, tentando entender os vários acontecimentos que influenciaram no processo histórico, até a gente compreender que momento nós chegamos, como nós chegamos até agora. Como é que isso aqui se fez? Só um pequeno exemplo, quer ver? Roma tem 1000 e poucos anos, 1200, 1100 e poucos anos de história. Desde a sua fundação, meio mitológica, Rômulo e Rêmulo, até a queda de Roma, lá em 1453 depois de Cristo. Então ela é fundada em 750 e tal antes de Cristo e vai terminar em 450 e tal depois de Cristo. Somar tudo aí dá 1000 e poucos anos. Então ela teve 3 períodos: a realeza, a república e o império. Mas por quê? Por que tem esses nomes? O que é república, o que é realeza, o que é império? Na realeza era uma junção de tribos. Eu vou fazer o bem en passant bem rápido, durante eu vou aprofundar e vou explicar mais detalhadamente. São algumas tribos que se reúnem, cada tribo tem um líder, esse líder é um chefe de gens, uma gens é uma espécie de tribo. Então, são várias gens que formam uma tribo. Essas tribos têm os seus representantes, que são eleitos como os mais velhos que vão para o Senado. São os senadores. Esses senadores escolhem entre os senadores aquele que será rei. Ele será rei, mas não será vitalício e nem hereditário. Aliás, ele será vitalício enquanto ele existir, mas não será hereditário. Ele morreu, o Senado se reúne, escolhe um novo rei e coloca ele. Só que ele tem limites no seu poder. Qual é o limite? Ele não tem um poder completamente absoluto. Ele precisa do apoio do Senado. E abaixo do Senado, o que tinha? Tinha Assembleia por Cúria. Assembleia por Cúria é assim,
De que gens você parte? Eu faço parte da gens Cláudia. Então, quando a gens Cláudia vai discutir alguma coisa que o Senado vai decidir, o nosso representante do Senado reúne a gens, a tribo dele, e discute e sai dali com uma proposta para votar no Senado. Essa é a Assembleia por Cúria, que é inclusive a estrutura que o Vaticano usa até hoje. A estrutura do Vaticano, em grande parte, ela absorve a estrutura da realeza romana daqueles primeiros séculos da fundação de Roma. Então você tinha o rei, o Senado e a Assembleia por Cúria. Lógico que vão surgindo outras formas de administração do poder, da justiça. Aí aparecem os chamados magistrados, são as pessoas que vão organizar, e surge o fórum, que vão discutir as pelejas. Só para a gente ter uma ideia, as discussões no fórum eram discutidas às 5, 6 horas da manhã. Quer dizer, você tinha uma briga, uma discussão, o cara roubou o teu cavalo, o cara invadiu o teu terreno, sei lá. Eles iam para o fórum de manhã para fazer as suas defesas. Eles faziam inicialmente eles próprios. Depois aparece a figura do advogado, que vai ser o cara que vai estudar as leis e tal, e a partir disso começa ele mesmo fazendo a defesa das partes. Aí surgem os grandes advogados, mas isso é 5, 6 séculos lá na frente. Estou falando do início. Aí você tem vários reis, tem 7 reis no total. Desses 7 reis, aí surge um outro, que é um cara que veio de fora. Aí que tem uma história que é bonito pra caramba, e que a gente não aprende isso nos bancos das faculdades de Direito, e nem nos cursos de História de Direito Romano. É um personagem que ele é filho de uma escrava. Eu vou falar isso porque ali vai demonstrar o quanto das pessoas de origem humilde, das pessoas que vêm de baixo, quando eles se levantam, porque tem tantas camadas de opressão, quando eles se levantam e chegam em cima, é porque eles são bons pra cacete mesmo. Porque para romper todas essas barreiras, não é qualquer filhinho de Zona Sul ou de filhinho de papai que consegue, não. Tem que ser forte. E a fortaleza não é uma coisa só de corpo, é de mente, é de moral, é de estrutura, é um conjunto de coisas. E esse personagem, ele era filho de um cliente. Tinha um cara chamado Tarquínio. Tarquínio era um grego que fugiu de uma das guerras civis e foi para a Magna Grécia. A Magna Grécia tem a Itália, que é uma botinha, não é isso? No mapa lá do Mediterrâneo. Do lado oriental, lá por direção aos Balcãs, do outro lado seria a Iugoslávia, hoje aqueles países todos divididos lá, Croácia, Sérvia e tal. Ali, naquela região, era chamada Magna Grécia. Então, ali havia uma série de cidades gregas que faziam colônias ali. Então, eles levavam uma parte da população e criavam cidadelas, vilas e comercializavam naquela região e produziam ali também. E havia um povo que morava ali no Vale do Pó. O Vale do Pó é quando faz a curva para juntar com a outra parte que desce os rios dos Alpes, que esses rios formam um grande vale cheio de água que desce dos Alpes. Os Alpes são altos, né? Tem muita montanha, muita neve, então quando chega o verão, as neves derretem e isso forma os rios. Então é chamado Vale do Pó. Era uma terra fértil, boa. E nessa terra habitava um grupo chamado... não chegava a ser uma nação, são várias pequenas cidades, com população de 5, 6, 7, 10 mil pessoas, que eram os Tarquínios. Os Tarquínios tinham uma cultura que eles comercializavam com os gregos daquela região e absorveram um pouco dessa cultura grega. Tinha uma bela arquitetura, tinha uma capacidade de produzir tecidos, faziam produções de vinhos, enfim, era um povo que tinha um certo nível de organização. Esses caras fizeram uma liga de cidades, a Liga das Lavínias. O Tarquínio, que era de origem grega, que tinha uma boa formação da cultura clássica grega, ajudou a formar. E isso colocou medo nas cidades que eram colônia dos gregos. Aí os gregos olharam aquilo e falaram, isso vai dar problema para a gente. E foram lá e fizeram uma guerra contra aquela turma. Aí eles perderam a guerra e fugiram e atravessaram, porque a Itália é um pedacinho de terra, uma bota, e no meio dela tem uma cadeia de montanhas que começa lá dos Alpes, que é chamado Alpeninos, quer dizer, Alpes pequenos. Então, são uma cadeia de montanha bem no centro. Quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial sabe que o Brasil lutou ali.
chamada Monte Castelo, Monte Cassino, aquela região, exatamente nessa região dos Alpes. E eles atravessaram os Alpes e foram para essa outra região. E nessa outra região, Roma estava em processo de formação, que lendariamente eram os sabinos e os latinos. Os latinos habitavam o Lácio. O Lácio era uma parte mais baixa, que era uma região meio pantanosa, que eles tiveram que fazer drenações para possibilitar baixar a água e poderem plantar. Era o Lácio. E o Lácio daria a origem latino. E tinha os sabinos, que moravam nos Alpes, moravam nessa parte dos Alpeninos, nessas montanhas. Eles ficaram ali. E eles, houve um momento que eles se uniram. Tem uma lenda que é o roubo das Sabinas, né, que eles vão lá, os romanos roubam as mulheres, né, dos sabinos, das filhas dos sabinos, e aí os dois se formam junto, uma nação. Aí começa a surgir a cidade de Roma. Porque a cidade naquela época não era uma cidade como a nossa. A gente vive na cidade. Naquela época eles viviam no campo. Para que era a cidade? A cidade era para as festas, vai ser a época da deusa da agricultura, a deusa Ceres, Ceres cereal. Vão fazer uma festa de comemoração, ou para o plantio ou para a colheita. Então sempre tinha festa. Então você ia lá para o templo da Ceres, da deusa da agricultura, e prestava suas oferendas. Então a cidade era um momento de encontro, de festividade. Isso ainda tem muito nas nossas tradições no interior, e você vê muito isso lá nos séculos mais atrás, que a cidade era o local de encontro para comercializar, para fazer troca, no período da colheita e no período da plantação. Essa era a forma que se fazia. Então Roma tinha esses 7 montes, né, chamada os 7 montes que havia em Roma, que eles faziam as coisas nas partes mais altas, porque eles sempre tiveram a questão da defesa. E eles vinham da onde vinha, para onde vai, então é bom você estar sempre no lugar mais alto para você ter uma vista mais ampla. Aí o Tarquínio foi para essa região e fizeram um acordo. E nesse acordo, você teve mais 100 tribos tarquíneas entrando e formando o Senado. O Senado era romano, era formado por 200 senadores. Com os tarquínios chegando, passou para 300. Então, eram 100 senadores latinos, 100 senadores sabinos e 100 senadores etruscos. E aí veio o Tarquínio. O Tarquínio era um cara culto, de origem grega, tinha uma cultura bastante vasta, pegou a influência de Solon, pegou a influência dos grandes, digamos assim, pensadores políticos daquela época. E o que ele fez? Ele, em Roma, como eu lhe falei, alguma pessoa que vinha de fora, que queria, eu sou um comerciante, venho trazendo tapete da Pérsia, eu ia trazer os tapetes lá para Roma. Eu tinha que pedir proteção a alguma família poderosa para poder botar os meus produtos no mercado. Então, eu tinha que pedir a proteção. Isso se chamava clientelismo. Era uma espécie de vassalagem, que na medieval vai ter esse nome. Mas naquela época era cliente. Eu sou um cliente de Tarquínio. O cara chegava, o Tarquínio dava proteção, lógico que essa proteção ele recebia um benefício em alguma coisa ali, mas era uma forma de ele falar, ninguém mexe com ele não, que ele está comigo. E se ele fizer alguma coisa, reclama comigo. Eu sou o responsável por ele. Porque, como eu lhe falei, a cidade não tinha uma vida econômica permanente. A vida econômica da cidade era periódica e passageira. Quer dizer, era uma época de feira, uma época de plantação, uma época de colheita, uma época de atividade, de festejo. Então a população se reunia. Mas na grande parte do tempo ela estava no campo. Elas estavam vivendo no campo, nas fazendas e trabalhando ali. E quando o Tarquínio veio, ele trouxe um grupo de escravos que trabalhavam com eles. Não eram como na nossa época aqui, que os escravos eram negros de origem africana. Eram escravos adquiridos mediante a guerra. Então tinha escravos de várias etnias, de várias culturas, de várias línguas. E uma dessas escravas, ele tinha um carinho, porque ela trabalhava direito e tal, e ele gostava dela. E, de repente, um dos clientes do Tarquínio engravidou essa escrava. E daí nasceu um escravo, chamado Sérvio Túlio. O Sérvio Túlio é uma pessoa que não é colocado na história. O único livro que você encontra dele é do Tito Livio. O Tito Livio ele foi um grande historiador romano que escreveu uma obra de mais ou menos de 40 volumes, não é como o nosso. 40 volumes é coisa pra caramba. Naquela época as letras eram um pouquinho maiores,
mas os 40 volumes são a história de Roma. Ele vai escrever isso no final do século I para o início do século I da era cristã. Essa é uma obra vasta, que conta a história de Roma mais detalhadamente sobre esses processos. Alguns são fantasias, outros nem tanto. Mas ali ele conta a história do Sérvio Túlio. O Sérvio Túlio, ele era muito culto, porque, como eu lhe falei, o Tarquínio gostava dessa escrava e investiu na educação do garoto. O garoto cresceu, ficou forte, ficou muito culto e ficou muito inteligente, muito astucioso, e num belo momento o Tarquínio foi eleito rei. E aí, por causa de umas brigas lá, os caras mataram o Tarquínio na escadaria do Senado. E aí gerou uma revolta popular, porque o Tarquínio olhava muito para as questões dos cidadãos, que não eram necessariamente os plebeus. Os plebeus eram aqueles que não tinham direito nenhum. Era o comerciante, que eu vinha lá trazendo meus tapetes da Pérsia, meus produtos aromáticos lá do Egito, enfim, eu vinha de vários lugares trazendo os produtos, mas eu não era dali, eu não fui nascido nem fui criado ali, então não tinha cidadania para mim. Eu era um plebeu, eu não tinha direito a nada. Quem tinha direito a exercer cargo público, a participar da votação do Senado, a participar da votação das assembleias por cúria e ser escolhido rei, é quem fazia parte do acordo político daquelas 300 tribos que tinham se reunidos ali. Esses tinham cidadãos, esses já não tinham direitos. Eles tinham direito a entrar no exército, direito a ocupar cargos públicos, direitos. O comerciante, ele não tinha direito a nada, ele era um plebeu, ele era um cara de passagem, fazia o negócio dele e depois ia embora. Só que na medida que Roma crescia, essas atividades comerciais começaram a se tornar mais permanentes. E a população urbana começou a crescer e ficar permanentemente, mas não tinham direitos. E aí que surge essa figura, o Sérvio Túlio, diante da morte do protetor dele, do pai dele, do padrasto dele, ele se revolta, e com essa revolta ele consegue ter o apoio da população, da plebe, não da nobreza, ele consegue ter esse apoio e se autoproclama rei. Quando ele consegue fazer isso, tu imagina o apoio que ele teve. Foi um apoio gigantesco. E nesse apoio, ele conseguiu modificar as estruturas de poder de Roma. Por exemplo, então você tinha o rei, ele é eleito, não é isso? Ele fala, não, a partir de agora, nós vamos criar várias estruturas de poder. Os plebeus, vamos dividir a cidade de Roma em 4 tribos, geograficamente, e vamos eleger um representante de cada tribo. Aí está a origem da representação popular. Quer dizer, você só elege aquela pessoa que mora naquela região. Seria um vereador do Rio de Janeiro. Sérvio Túlio criou essa estrutura lá atrás, no ano 400 e pouco para 500 a.C. Quer dizer, ali surgem as primeiras representações. Aí ele coloca, não, os plebeus que participam da vida econômica de Roma querem também participar da vida política de Roma. E como é que eu faço isso? Eu vou incorporar o soldado romano aos plebeus. Os plebeus farão parte do exército romano. Então, o exército romano naquela época, tinham 198 centúrias. Cada centúria 100 soldados. Então, tinham 198 centúrias. Ele praticamente coloca mais 1/3 de centúrias e coloca mais 12 centúrias de cavalaria. A cavalaria tinha que ser nobre, tinha que ser uma pessoa que tinha propriedade de terra, porque era caro montar. Primeiro um cavalo, depois uma armadura, todo o armamento era caro. Por exemplo, se você vê o exército, você vê que os valetes que lançavam as lanças eram os mais pobres. Os que iam com a espada e com o escudo, que eram os legionários, eles já eram de uma estrutura maior. Depois vai haver o processo de profissionalizar o exército. Isso é uma outra história que vem mais na frente. Mas nesse período, cada um ia de acordo com a sua riqueza para poder construir o seu armamento para participar das batalhas. Mas um ponto importante é o seguinte, ele coloca os plebeus dentro do exército. E ao estar dentro do exército, quando ele conquista uma terra numa guerra, a chamada Agios Romanos, que dá o direito à cidadania, só é cidadão romano quem tem terra. Então, para conquistar a terra, como é que você faz? Você tem que conquistá-la na guerra.
Então, como os plebeus, que até então não tinham cidadania nenhuma, agora podem escolher seus representantes e agora podem conquistar a terra mediante a guerra, eles passam a adquirir direito de cidadania.